Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise que estamos fazendo a respeito das intervenções de terceiro e vamos tratar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da personalidade jurídica. Essa é uma intervenção de terceiro, como nós veremos, que está prevista no CPC entre os artigos 133 e 137. Mas, na verdade, o que nós devemos inicialmente compreender é essa ideia a respeito da personalidade jurídica e o porquê que ela será desconsiderada. Então, na verdade, a análise sobre a desconsideração da personalidade jurídica envolve a compreensão muito mais do direito material. E é o que nós falaremos nesse vídeo de hoje sobre as noções gerais desse incidente. Bom, noções gerais sobre o incidente que, como adiantado, está entre os artigos 133 e 137 do CPC. Tá lá, ó. Capítulo 4º, então é a quarta intervenção de terceiro que nós estamos vendo. Já falamos da assistência, já falamos da denunciação da lide, já falamos do chamamento ao processo. Essa é a quarta intervenção de terceiro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 133 ao 137. E aí, vejam o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 133. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Então, aquela afirmação que nós fizemos ainda há pouco, que depende de uma compreensão do direito material, artigo 133, parágrafo 1º do CPC, quando fala lá de observação dos pressupostos previstos em lei. É a lei de direito material que nós veremos. Bom, então vamos prosseguir. Pressupostos sobre o direito material. Aonde que nós encontramos direito material? Então, olha lá. Pressupostos do direito material. Não vou nem botar do direito material. Vamos botar os pressupostos são encontrados no direito
material. Esses pressupostos, eles se relacionam justamente à desconsideração da personalidade jurídica, tá? E onde é que nós encontramos esses pressupostos? Então, eu vou trazer aqui as principais. Olha, artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do CDC, artigo 34 da lei do CAD, a lei que trata da concentração econômica, que é a lei 12.529 de 2011, e também lá uma previsão constante do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Vamos a eles. Olha lá. Artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. E aí, o parágrafo 1º vai definir o que se entende por desvio de finalidade, o parágrafo 2º vai dizer o que se entende por confusão patrimonial. Dei uma lida depois lá em relação aos parágrafos do artigo 50. Nós vamos transformar esse vídeo de hoje em uma aula de direito empresarial ou de desconsideração. Eu quero só fazer o link aqui entre o incidente processual para desconsiderar a personalidade jurídica e os pressupostos da desconsideração, como está previsto lá no artigo 133, parágrafo 1º. No CDC, Código de Defesa do Consumidor, está lá, da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, essa parte é importante, ela é em detrimento do consumidor, porque estamos no Código para proteger o consumidor. Houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. Então vejam como é que aqui a hipótese no CDC é maior do que no Código Civil. Porque no Código Civil fala lá apenas em desvio de finalidade e em confusão patrimonial. Essas são espécies de um gênero maior, o abuso da personalidade jurídica. No Código de Defesa do Consumidor, esse abuso da personalidade jurídica, ele se dá em maiores hipóteses: abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, bem como violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração. Então veja como é que no CDC nós temos uma ampliação. Para quê? Para beneficiar o consumidor que foi preterido, quando esses atos se derem em detrimento do consumidor. Você pode desconsiderar a personalidade jurídica. Também a lei do CAD, artigo 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver por parte desse, do infrator, portanto, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. E continua o parágrafo único do 34. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração.
Então veja que se aproxima muito do Código de Defesa do Consumidor. Aqui quando houver uma infração à ordem econômica. Por fim, o CTN, que diz lá no parágrafo único do artigo 116. Então, 116, parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócio jurídico praticado com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Tá? Bom, essas são as principais previsões normativas que tratam sobre a desconsideração. Então, são os pressupostos da desconsideração. Agora, meus amigos, vamos entender melhor no que consiste esse fenômeno da desconsideração. Já vimos os pressupostos da desconsideração. Então, aqui são, olha, os pressupostos da desconsideração, pressupostos para a desconsideração, está aqui embaixo. Pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Agora eu quero me centrar melhor a análise quanto a essa ideia mesmo de desconsideração. Da onde que se retira essa ideia de desconsideração? Bom, é porque a atividade empresária, e como eu disse, eu não vou transformar a aula de hoje em uma aula sobre direito empresarial, tá? Mas a atividade empresária, ela é favorável, ela é, em tese, producente para a sociedade como um todo. Fala-se mesmo em uma ideia de função social da empresa. Empresa enquanto atividade, a atividade empresária, portanto, porque vai circular bens e riquezas e serviços na sociedade, muitas das vezes é responsável pelo desenvolvimento da sociedade, é responsável também pela geração de empregos, postos de trabalho, então paga-se tributos também, há recolhimento de tributos. Então tudo isso faz com que haja uma movimentação de riqueza, uma movimentação do capital de forma saudável na sociedade. Fala-se, portanto, em uma função social da empresa. Então, a empresa ela é protegida. E há, na verdade, também diversos estímulos para que se crie essa sociedade empresarial. Tá? E aí, um desses estímulos consiste justamente no que se chama, consiste na distinção de personalidade jurídica, distinção de personalidade entre, de um lado, a pessoa natural dos sócios ou administradores, e, de outro lado, a pessoa jurídica, a sociedade empresária. São personalidades distintas. A pessoa jurídica consiste, na verdade, em uma ficção jurídica. A pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica. Ninguém viu uma empresa andando por aí, uma empresa contraindo obrigações ou uma empresa titularizando direitos. Trata-se, na verdade, de uma ficção jurídica. Justamente uma ficção jurídica para fazer valer essa distinção da personalidade entre a pessoa natural dos sócios e essa pessoa jurídica que foi criada pelo ordenamento jurídico. E aí, para que essa distinção? Para que haja uma certa segurança jurídica. Então, é necessário para que haja uma segurança jurídica em relação, de um lado, aos sócios
E como há uma previsão no ato de instituição da pessoa jurídica, no estatuto ou no contrato social, do capital social daquela empresa, podemos falar em uma segurança jurídica também em relação a terceiros. Então vejam, em relação aos sócios, por que se fala em segurança jurídica? Porque o sócio que botou um capital social de 20 mil, de 30 mil, ele vai responder apenas nos limites da sua integralização. Uma vez que ele integralizar esse valor no capital social da sociedade empresária, ele não responde por mais nada. Por quê? Porque aí vem um outro ponto importante também. A pessoa jurídica, ela é titular, ela titulariza patrimônio próprio. Então ela tem patrimônios, ela tem direito e ela tem obrigações próprias dela. Então, quando você celebra um negócio jurídico com uma sociedade empresária, o sócio não vai responder. Salvo a exceção que os senhores verão lá no direito empresarial, o sócio responde pelo capital que ele se obrigou a integralizar e não integralizou. Por essa lógica aqui de segurança jurídica. Então, para que ele tenha segurança jurídica a favor dele, ele deve integralizar um bem no seu patrimônio. O patrimônio da pessoa jurídica. Uma vez que ele integraliza, ele bota no contrato social que o capital da sociedade empresária será de 100 mil. São 5 sócios, cada um se obrigou a 20 mil. Se o sócio 1 integralizar o valor de 20 mil, é seguro para ele, há uma segurança jurídica, que o máximo que ele vai perder a princípio, como regra geral, é aquele valor de 20 mil. Se a sociedade empresária não der certo, quando ela contraiu obrigações, por exemplo, em valores maiores do que ela consegue pagar, o máximo que ele vai perder é 20 mil. E da mesma forma, há uma segurança jurídica para terceiros, na medida em que os terceiros sabem com antemão qual é o capital social daquela sociedade empresária. No nosso exemplo aqui, 100 mil. Cada um dos sócios integralizou 20 mil. Então, essa ficção jurídica acaba sendo um instrumento, um estímulo para o desenvolvimento de atividades e obtenção de resultados desejados pelo ordenamento jurídico. E aí vem uma atividade, pode ser para uma sociedade empresária, a constituição de uma entidade sem fins lucrativos, uma organização não governamental, a gestão, a administração de bens públicos, a representação política. Essa é a finalidade de se criar uma ficção jurídica para que se permita o desenvolvimento dessa atividade, tá? E aí, meus amigos, para que serve esse instituto, então, da desconsideração da personalidade jurídica? Por que nós falaremos em desconsiderar essa personalidade jurídica? Foi o que nós vimos. Pode ser que certas pessoas implementem, portanto, vamos chamar o exercício abusivo dessa desconsideração. E aí, esse exercício abusivo da desconsideração, e aí eu volto a dizer, a abusividade demanda aqui uma compreensão dos pressupostos da desconsideração. Os pressupostos da desconsideração. Pressupostos da desconsideração são previstos nas leis materiais que nós já abordamos aqui com os senhores. E aí, basicamente, o que nos interessa aqui? A respeito desses pressupostos materiais. Nós vimos que tem algumas leis que exigem mais, outras leis que exigem menos atitudes. E aí, portanto, os senhores verão lá em direito empresarial que tem o que se chama de teoria maior e a teoria menor quanto aos pressupostos, demandando, portanto, uma análise desses instrumentos que aqui estão. Artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do CDC, artigo 34 da Lei 12.059 de 2011, a Lei do CAD, e artigo 116, parágrafo único do
CTN. Bom, o que nos interessa ver aqui é o seguinte: essa desconsideração da personalidade jurídica, que sempre foi admitido pelo direito material, ela era feita no processo, vamos assim dizer, a toque de caixa. Não havia uma regulamentação, de sua aplicação, da aplicação desse instituto no processo. E muitas das vezes era comum de acontecer do sócio ter o seu patrimônio agredido. Aliás, a desconsideração consiste no seguinte: nós vamos desconsiderar a personalidade jurídica. Então, o que nós falamos até então? Nós temos uma pessoa natural ou uma junção de pessoas naturais que se reúnem para constituir uma pessoa jurídica. Quem é que responde pelas obrigações? Então, essa pessoa jurídica, ela celebra negócios, ela pactua obrigações com um credor. Titulariza direitos, tem seu próprio patrimônio e celebrou uma obrigação com um credor. Quem é que vai responder? Ou, de outra forma, quem que o credor pode agredir esse credor, tendo inadimplemento da obrigação? Ele pode agredir o patrimônio de quem? Como regra, da pessoa jurídica. Porque foi ela quem contraiu o negócio. Então aqui, temos um negócio jurídico celebrado entre a pessoa jurídica e o credor. Entre a pessoa jurídica e o credor. Então quem responde como devedor é a pessoa jurídica. É o patrimônio da pessoa jurídica quem vai responder. Isso como regra. Porque se houver, como nós vimos, o exercício abusivo, alguma abusividade dessa distinção patrimonial, dessa distinção de patrimônio, de obrigações e de titularidade, nós vamos admitir, o ordenamento jurídico vai admitir que nós tratemos o patrimônio dos sócios ou administradores. Estão aqui três pessoas naturais na qualidade de sócio. E os senhores verão lá em direito empresarial que o administrador pode ser um sócio ou não. Então aqui ainda podemos considerar a hipótese de um administrador. Administrador da pessoa jurídica, ele pode vir a responder também. Então esse é o fenômeno que nós vamos desconsiderar. Essa distinção de patrimônios entre a pessoa jurídica que foi constituída, uma ficção jurídica, e os seus sócios ou administradores. Então, nesse exemplo, esse credor, ele pode vir a buscar a satisfação do seu crédito em relação a esse sócio, a esse outro sócio, ao terceiro sócio, bem como em relação ao administrador, desde que se comprove a abusividade, má gestão, fraude à lei, e os pressupostos vêm do direito material, como nós estamos vendo. Essa é a regra. E essa é a chamada, vamos assim dizer, desconsideração direta. Nós falamos também em uma desconsideração indireta. No que consiste a desconsideração indireta? Nós temos aqui um cenário parecido. Temos uma pessoa natural que se juntou com outra pessoa natural para a constituição de uma pessoa jurídica. O patrimônio delas são distintos. A pessoa jurídica tem seu próprio patrimônio, a pessoa natural, sócio 1, tem seu próprio patrimônio, o sócio 2 tem seu próprio patrimônio. Só que pode acontecer de existir negócio jurídico celebrado
entre a pessoa natural e um credor da pessoa natural. Só que quando o credor da pessoa natural vai agredir o patrimônio da pessoa natural, lá não encontra bens nenhum. Por quê? Porque fraudulentamente, os pressupostos do direito material, essa pessoa natural pode ter transferido para a pessoa jurídica, com a finalidade de gerar uma lesão ao credor. E isso o direito não admite. Nessa hipótese, nós podemos desconsiderar a personalidade da pessoa natural, vamos assim dizer, para que possamos agredir os bens do sócio. Então essa é a chamada desconsideração indireta. Porque a desconsideração direta, a desconsideração nasceu para permitir a agressão patrimonial dos bens do sócio por uma dívida da pessoa jurídica. Aqui é o contrário, nesse segundo exemplo. Nós teremos a desconsideração da personalidade do sócio para a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica para agredir... Não, a desconsideração da personalidade do sócio para agredir os bens da pessoa jurídica por uma dívida oriunda do sócio. Aqui é ao contrário, tá certo? E como eu dizia, por que se deu a necessidade de criar esse instituto processual? Porque essa desconsideração, essa eliminação da proteção, a eliminação dessa proteção, dessa distinção, ela era feita no processo de uma maneira pulverizada, cada juiz fazia de um jeito. E não era comum, não era incomum, vamos tratar aqui da desconsideração direta, que é a tradicional. Não era incomum do sócio ter o seu patrimônio agredido. Então aqui, olha, o patrimônio do sócio agredido por uma dívida da pessoa jurídica sem que ele participasse em contraditório, sem que ele afirmasse, pudesse dialogar, pudesse defender em relação à presença ou não dos pressupostos de direito material. Então agora nós veremos que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é chamado de IDPJ, botei errado aqui, ó. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele foi criado com a finalidade de assegurar a observância ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Ninguém será privado dos seus bens e da sua liberdade sem o devido processo legal. Vai assegurar ao sócio o exercício do contraditório. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, artigos 9º e 10 do CPC. Então essa é a finalidade desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Antes de se agredir o patrimônio da pessoa, aqui, ó. Antes de se agredir o patrimônio da pessoa natural ou da pessoa jurídica, né, se for desconsideração inversa, antes de se agredir o patrimônio de quem vai entrar, do terceiro, antes de se agredir o patrimônio do terceiro, daí que é uma intervenção de terceiro, nós precisaremos garantir a esse terceiro o exercício regular. Esse terceiro, o sócio que vai ter o bem agredido, ele vai poder exercer no processo o contraditório antes que o juiz decida se ele vai ingressar ou não, tá? Então essas são considerações gerais, noções gerais a respeito do IDPJ, que, como nós vimos, é disciplinado entre os artigos 133 e 137 do CPC. Por hora, são essas as observações, considerações introdutórias. Depois nós veremos melhor os aspectos processuais, procedimentais, vamos assim dizer. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até uma próxima.